em Belém, na comunidade cristã, mas agora, como sou membro dessa igreja, vocês nos aceitaram, não é verdade? Então, eu estou aqui com vocês, junto com a minha família, e é uma alegria muito grande poder continuar a estender esse serviço que nós já vínhamos realizando em Belém, através do nosso ministério, e eu tenho certeza que Deus vai nos dar a oportunidade de continuar servindo aqui com vocês também. E eu queria te convidar, desde já, a abrir a sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Muito bem, Provérbios 4, 18. Diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui como família, estarmos aqui como corpo, como igreja. Onde a Tua palavra é lida, a nossa vida é transformada. Vidas são salvas, vidas são transformadas, então nós queremos pedir, através da Tua palavra, Senhor, vem falar conosco e que saiamos daqui hoje melhores do que como nós entramos. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse texto foi escrito muito provavelmente por Salomão, o rei Salomão, que escreveu boa parte dos provérbios. E essa passagem que nós acabamos de ler, se você ler o contexto inteiro da passagem, alguns versículos anteriores, você vai perceber que ele está tratando do seguinte: ele está fazendo uma comparação, diga comparação, entre a vereda dos justos e a vereda dos ímpios. O que é a vereda? A vereda é um caminho, uma estrada, um caminho a se percorrer. De acordo com Salomão aqui nesse provérbio, ele nos fala que a vereda dos justos é como a luz da aurora, mas a vereda dos ímpios não. O caminho dos ímpios é um caminho de pecado, é um caminho de maldade, é um caminho de violência. É muito semelhante com aquilo que o rei Davi faz no Salmo de número 1, em que ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e a folhagem não murcha. Salomão está fazendo uma comparação aqui. O caminho dos ímpios é um caminho de pecado, um caminho de maldade, pessoas que se apressam em fazer o mal, ele diz. Mas o caminho dos justos não. O caminho dos justos é como a luz da aurora. E esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. O tema dessa pregação, dessa ministração é rumo ao dia perfeito. Diga, rumo ao dia perfeito. Deus tem um dia perfeito para você, querido. Eu não sei qual é o dia perfeito que Deus tem preparado para você. Eu não sei qual é a expectativa do seu coração, quais são os planos que você tem almejado e que Deus está preparando, mas há um dia perfeito aguardando a sua vida. E o que me chama a atenção nesse texto que nós acabamos de ler, é que ele diz que o caminho, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até alcançar esse dia perfeito que você quer. Mas perceba, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Sabe aquele feixe de luz que entra no seu quarto, às 5:30 da manhã, às 6 horas da manhã, e de repente vai clareando, e vai clareando, até que se torna um dia perfeito.
Isso significa que até a chegada desse dia na sua vida, há um caminho a ser percorrido, e nós precisamos observar alguns princípios nessa caminhada com Deus, algumas verdades, algumas coisas que precisam ser alinhadas nas nossas vidas para que cheguemos nesse dia perfeito. Perceba que não é de uma vez, não é em um único momento. Me converti, passei a caminhar com Deus, então tudo se transformou. Não. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E eu tenho lido esse texto, Deus tem me feito ler esse texto a partir dessa compreensão, a partir daquilo que eu vou ensinar para você hoje, ou apenas recordá-lo, que é um termo que nós usamos na teologia, que chama-se revelação progressiva. Diga, revelação progressiva. O que isso significa? Significa que os planos de Deus, os propósitos de Deus, aquilo que Deus tem para nós, o dia perfeito, vai sendo revelado progressivamente, pouco a pouco. A revelação de Deus, ela é progressiva, não somente nas nossas vidas pessoais, nas nossas relações e no nosso propósito, mas ela é progressiva também nas Escrituras, na história da salvação, na história de Deus com o seu povo. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 3 nos fala sobre a queda do homem e da mulher, você conhece muito bem essa passagem. E ali o Senhor, depois que o homem e a mulher foram expulsos do paraíso, ele diz à serpente: o seu descendente, o descendente da mulher lhe pisará a cabeça, e o seu descendente lhe ferirá o calcanhar. Ali era uma profecia muito clara acerca de Jesus Cristo, que pisaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Mas nós não temos uma clareza ali, nós não temos algo concreto de que Jesus, o Filho de Deus, morreria numa cruz pelos nossos pecados. O texto nos informa isso? Não, mas ele já dá um lampejo, ele já dá uma primeira luz. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te indicarei, e todas as nações serão benditas em ti. Ele está dando um segundo lampejo: Abraão, em ti todas as nações serão benditas, porque Abraão é o pai de Israel, e Jesus está ali nos ombros de Abraão. E não é por causa de Abraão que todas as nações seriam benditas, mas por causa do Filho de Deus, que estava prometido em Abraão. E quando nós seguimos, passo a passo, de pouco em pouco, Deus vai revelando o seu plano. Como ele diz, como Moisés diz, Moisés foi o grande homem do Antigo Testamento, o maior homem do Antigo Testamento, foi o portador da lei. E apesar dele ter entregue a lei para o povo, ele não compreendeu que o Filho de Deus seria pregado no madeiro pelos nossos pecados, mas ele diz: um profeta semelhante a mim será levantado. E em Atos, Pedro fala que esse profeta era Jesus Cristo. Jesus Cristo era o cumprimento dessa profecia. E os profetas seguintes foram falando: Isaías, Jeremias, Malaquias. Zacarias vai nos informar que ele viria num jumentinho. Isaías nos fala que ele seria um servo sofredor, que levaria as nossas dores, as nossas iniquidades. E no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, Jesus Cristo encarnou o próprio Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E ele diz: ele habitou entre nós, cheio de graça e formosura, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo veio e habitou entre nós.
Então perceba que esse plano perfeito, ele começou a ser profetizado lá em Gênesis, e quase 2000 anos depois, na plenitude dos tempos, esse propósito, esse dia perfeito, se cumpriu na pessoa e na missão de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você, possibilitando uma nova vida, o perdão dos nossos pecados, e voltará para buscar a sua igreja. Mas você percebe que a revelação de Deus é progressiva? Isso significa que Deus, ele não mostra todo o seu plano de uma vez. Assim é também nas nossas vidas. Talvez você não esteja entendendo o que Deus quer fazer agora, mas se você obedecer essa luz que Deus está te dando agora, Ele vai abrir uma nova porta para que você entre num novo nível, num novo estágio. E talvez você esteja girando em círculos, andando, como diz o outro, dando um murro e ponta de faca, e não entende porque as coisas não avançam, porque você ainda não obedeceu essa simples luz que Deus te deu agora. Não adianta. Deus não vai revelar tudo de uma vez. Você precisa caminhar de fé em fé, de glória em glória, brilhando cada vez mais, até se tornar dia perfeito. E eu quero destacar aqui com vocês hoje, depois dessa introdução, 2 pontos, 2 princípios que nós precisamos observar à luz da palavra de Deus, que eu acredito que vão nos ajudar a viver esse plano, esse dia perfeito que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Se você costuma anotar, anote, mas vai estar aqui atrás no slide. E o primeiro princípio que eu acredito que nós devemos observar para vivermos esse dia perfeito que o Senhor tem para nós é o princípio da obediência. Não podemos fazer nada sem obediência. A obediência é o princípio que vai regular qualquer tipo de relacionamento na sociedade. Seja o relacionamento civil, seja o relacionamento pais e filhos, seja relacionamento na escola, seja relacionamento em qualquer lugar. Uma sociedade que não é pautada por uma relação de obediência é uma sociedade, é uma relação que está fadada ao caos, à anarquia. Você obedece um guarda de trânsito porque ele é a autoridade constituída de acordo com as leis de trânsito brasileiras. Você obedece a um juiz, a um magistrado, porque ele é a autoridade constituída de acordo com a Constituição brasileira. Você obedece o seu pastor, amém? Porque ele é a autoridade na sua vida de acordo com a palavra de Deus. E assim também é na nossa relação com o Senhor. Para vivermos os propósitos dele nas nossas vidas, nós precisamos começar a obedecer. Obedecer o que o Senhor está nos direcionando. A matemática fala, e você conhece esse princípio? Eu falei em matemática e vocês já se assustaram, né? Eu vou beber água para vocês respirarem. Que a menor distância entre 2 pontos é uma? Aleluia. A menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. E a menor distância entre os nossos sonhos e a concretização deles é a obediência. Se você quer viver aquilo que Deus tem para você, você precisa começar a obedecer. Mas é como a luz da aurora. Obedeça a luz que Deus está te dando agora. Talvez você ainda não seja um pastor, mas obedeça como um bom líder de célula. Talvez você ainda não seja um médico ou uma médica, mas obedeça agora os seus professores estudando com afinco, os seus pais. Talvez você não seja ainda N situações. Seja fiel no pouco, e sob o muito te colocarei. Falando sobre obediência, me chama a atenção a vida de Abraão. Quantos conhecem Abraão?
Em Gênesis capítulo 12, veja comigo, por favor. Gênesis capítulo 12. Versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te dos teus pais e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei. Versículo 4, veja comigo o versículo 4. Assim, Abrão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. Você vê aqui que Abraão obedeceu direitinho o que Deus lhe falou, não foi? Foi? Não. Deus falou para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela. E o que diz o versículo 4? E Ló foi com ele. Deus mandou ele levar Ló. Abraão obedeceu parcialmente. Abraão não obedeceu integralmente o que Deus lhe disse. E sabe o que é interessante? Me chama a atenção que desde o momento que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, no capítulo 12, para o lugar que Deus iria lhe levar, não há uma nova revelação. Enquanto Abraão não obedece integralmente, na totalidade, aquilo que Deus havia lhe dito, nada de novo acontece na vida de Abraão. Ele fica peregrinando, andando de um lado para o outro, e vai para o Egito, e vai para a Mesopotâmia, fica rondando em Canaã. Ele não sabe para onde ele ia. O autor aos Hebreus vai nos dizer que Abraão saiu sem saber para onde ele ia, e ele ficou ali como um nômade, sem direção. Obedeceu? Sim, mas não totalmente. Porque ele ficou rodando sem direção? Faltou-lhe obediência. O que Deus já plantou no seu coração? E você está indo em direção a esse lugar, a essa terra prometida. Mas você não vê as coisas acontecendo. Você está andando como Abraão, em círculos, sem direção, como um nômade. E o tempo da espera parece que lhe tortura todos os dias. Que tal checar se não há um Ló vindo atrás de você? Que tal checar se não há algo que precisa ser ajustado para que a nova luz brilhe na sua vida e diga: Isadora, é para cá. Maria Luísa, é ali. Pastora Lucimara, é para cá que eu quero levar você. Pastor Renato, é para ali. Talvez você precise rever se não há algum Ló na sua vida. E veja que interessante o que acontece no capítulo 13. No capítulo 13. Versículo 14, capítulo 13, versículo 14. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha que interessante, a Bíblia faz questão de destacar, e Ló foi com ele, depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló se apartou dele, ou seja, que Abraão decidiu de fato obedecer, aí sim, Deus lhe deu uma nova revelação, uma nova direção. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele, eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda a terra que tu vês, para sempre eu te darei, e a tua semente. Agora Deus está mostrando para Abraão qual é o lugar que lhe fora prometido, a terra de
Canaã. Antes Abraão estava peregrinando, andando pelo Egito, pela Mesopotâmia, por Canaã, sem rumo e direção. Talvez você esteja assim. E quando Abraão obedeceu, depois, a Bíblia faz questão de destacar, nada que está escrito aqui é à toa. Depois que Ló se apartou dele, então Deus deu uma direção. Talvez seja o momento de você apartar algum Ló, querido. Talvez seja o momento de você rever. Qual é o dia perfeito que eu espero no Senhor? Eu preciso ajustar a minha vida. E assim tem sido também comigo, não é só com você, com todos nós. Eu gosto de contar esse testemunho porque ele tem a ver com toda a minha vida. Eu lembro que no início da minha vida acadêmica, como estudante, eu cursei o curso de Direito. Não terminei. Não deu certo. Cursei o curso, a graduação de Fonoaudiologia, cursos maravilhosos. Não consegui concluir. Sabe, as coisas não davam certo, engatavam e tudo dava errado. E eu dizia, meu Deus, eu vou fazer o quê? E Deus veio falando comigo, Delano, eu quero te separar e eu quero que você entre no seminário teológico. Eu quero te separar para estudar a Bíblia. Eu dizia, Senhor, mas eu vou viver de quê? Estudar a Bíblia. Tem um irmão aqui meu, que ele vai se tornar engenheiro. Tem outro aqui que vai se tornar médico, advogado. Olha só os meus amigos me formando. O senhor quer que eu estude Bíblia? E eu resistia. Passava na frente do seminário, batia aquele profundo desejo, mas eu não tinha coragem. Até que, em uma ministração na igreja também, falando sobre vocação, eu decidi obedecer o Senhor. O Senhor abriu os meus olhos, como Ele abriu os olhos de Lídia, vendedora de púrpura, e eu obedeci. E foi através dessa obediência que foi gerada em meu coração um desejo, uma paixão por ensinar as Escrituras, por meditar nas Escrituras, por pregar as Escrituras. Eu não estou dizendo que esse é o caminho para todos, mas no meu caso, eu precisei obedecer essa direção. E certamente, querido, se eu tivesse me tornado um advogado, se eu tivesse me tornado um fonoaudiólogo, eu não estava aqui pregando para você. Então veja que Deus, Ele vai abrindo novas portas nas nossas vidas à medida que nós vamos obedecendo. Isso requer fé. Primeiro você pisa e depois Deus coloca o chão. Como foi falado aqui pelo pastor Gor, que às vezes nós estamos diante de rios profundos e nós não conseguimos ver uma solução, mas Deus nos faz passar de pés enxutos nesses rios. E se nós não passarmos de pés enxutos, Ele coloca um barco para nos atravessar, mas você precisa sair do seu lugar. Obedeça à luz que Deus está lhe dando agora, para que um novo nível seja liberado na sua vida. Amém? Eu quero ser breve hoje, eu quero apenas compartilhar aquilo que Deus tem falado no meu coração. O segundo princípio que eu acredito que nós devemos observar para vivermos esse propósito, esse alvo, esse dia perfeito em nossas vidas, é não somente a obediência, mas precisamos também de experiência. Isso é fundamental. Sabe por quê? Talvez você esteja obedecendo. Eu sou fiel ao Senhor. O Senhor sabe que eu tenho obedecido às direções que Ele tem dado para a minha vida. Tenho procurado andar com o Senhor de forma fiel. A obediência nos capacita, nos permite, ir para um novo nível, mas é só a experiência que nos capacita. Porque sem experiência, talvez Deus lhe coloque num lugar em que você está incapacitado de assumir, de lidar. Talvez você esteja até obedecendo, mas Deus não lhe levou ainda àquele plano porque você não tem estrutura para suportar aquela circunstância. Talvez lhe falte estrutura emocional, psicológica. Talvez lhe falte maturidade. E se Deus responder à oração que você está fazendo agora, esse plano que você tem nesse momento, essa experiência, Ele vai estar lhe colocando em um lugar incapacitado e você vai sofrer. E talvez Deus esteja lhe dizendo não,
para lhe poupar, para não lhe perder, porque Ele te ama. São as experiências que nos forjam, é essa forja de Deus que nos molda a estatura do varão perfeito, para nós termos condições de lidar com cada situação que Deus vai colocar nas nossas vidas. Então entenda, querido, que não basta somente você obedecer, você precisa ter paciência, que Deus está lhe fazendo um homem maduro, uma mulher madura, está lhe levando a experiências que lhe forjam, que lhe capacitam, que lhe educam para chegar nesse lugar, e isso requer tempo. Se você está obedecendo, continue obedecendo, mas saiba esperar o tempo de Deus. E o problema é que a experiência, muitas vezes, ela vem carregada com situações de sofrimento. Nem sempre a experiência é uma escola dos seus bel prazeres. A experiência, muitas vezes, é uma situação difícil que nós passamos em casa. Muitas vezes a experiência é aquele teu patrão que te ofende todos os dias e você precisa aprender a exercer o seu domínio próprio para se tornar uma pessoa mais paciente. Muitas vezes a experiência é aquela enfermidade, aquela doença que você está passando, que está provando a sua fé no Senhor. Talvez a experiência sejam situações difíceis que você está vivendo, mas sem elas você não vai aprender a lidar com aquilo que você quer no futuro. Uma fé imatura é uma fé que diz diante das situações adversas: não, para mim está tudo bem, enquanto o Senhor está me abençoando. Mas se o Senhor não responde a minha oração, se o Senhor não faz aquilo que eu quero, aí não. Aí eu fico de mal com o Senhor, aí eu paro de vir para o culto, aí eu paro de orar, porque Deus não está me respondendo. Essa é uma fé imatura. Mas uma fé madura é aquela que diz, conforme o apóstolo Paulo: estou experimentado em todas as coisas, sei o que é passar fartura, sei o que é passar necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, diz o apóstolo Paulo. E ele diz que tem prazer nas fraquezas, porque quando estou fraco é que estou forte. Paulo orou em 2 Coríntios, capítulo 12, 3 vezes pedindo que Deus afastasse dele um espinho que ele tinha na carne. Você lembra dessa passagem? E o que o Senhor respondeu a ele? A minha graça te basta. O apóstolo Paulo orou e ouviu o não do Senhor. Que dirá eu e você, querido, aqui em Parauapebas? Brincadeira. Se você olhar essa passagem, os primeiros versículos vão nos mostrar a razão pela qual Deus não atendeu a oração de Paulo. Ele diz: para que eu não me ensoberbecesse. Se Deus dissesse sim para Paulo, Paulo tornaria-se um soberbo. Paulo entraria em um caminho de pecado. Deus estava poupando Paulo. Talvez Deus esteja te poupando. Espere. Esperei pacientemente pelo Senhor, que se inclinou, que ouviu minha oração e tirou os meus pés de um poço de destruição, diz o salmista. Espere pacientemente pelo Senhor. Viva a experiência, viva com alegria, viva com gozo, sabendo que é uma escola do Senhor, até nos dias difíceis. E Paulo, para mim, é um exemplo de um homem que aprendeu diante da experiência. A conversão dele, em Atos capítulo 9, ali no caminho de Damasco, de forma muito dramática: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele torna-se agora um seguidor de Jesus Cristo, que era antes um perseguidor do caminho. E Gálatas capítulo 1 e capítulo 2 vão nos informar que quando Paulo se converteu ao Senhor,
ele não subiu para Jerusalém para se encontrar com os outros apóstolos. E ele diz: eu não consultei carne nem sangue. Antes subi para as regiões da Arábia e Damasco e permaneci ali por 3 anos. Paulo converteu-se. Não procurou a Pedro, não procurou a Tiago, a João e aos outros, mas passou 3 anos nas regiões da Arábia. Leia atentamente Gálatas, capítulo 1, capítulo 2. E muitos estudiosos vão conjecturar que Paulo possivelmente passou o quê fazendo nesses 3 anos na Arábia, em Damasco? Um seminário intensivo com o Senhor Jesus. Assim como os demais apóstolos, os 12, passaram 3 anos caminhando com Jesus na Galileia, na Judéia, em Jerusalém. Paulo, como um apóstolo, precisava desse tempo também. E é por isso que ele faz questão de dizer sempre: o que eu recebi, não recebi de homem algum, mas diretamente de Jesus Cristo. E ele fala em Romanos 1:1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Paulo passou 3 anos no intensivo com o Senhor, aprendendo o Evangelho, aprendendo as verdades da fé, aprendendo o que é ser um cristão. O pastor Hernandes Dias Lopes levanta uma tese, e eu quero concordar com ele. Você não precisa concordar comigo, mas se você ler atentamente Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, 9, 10, 11, 12, 13. Paulo, depois da sua conversão, passou esses 3 anos nas regiões da Arábia, Damasco, aprendendo do Senhor. Passados esses 3 anos, ele foi encontrar-se com os demais apóstolos, com os demais discípulos em Jerusalém. E aqui eu quero conjecturar que possivelmente Paulo, depois desse seminário intensivo, deve ter pensado: obrigado, querida. Eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Eu cresci em Jerusalém, junto com os escribas, com os doutores da lei, com os fariseus. Eu tenho pedigree teológico. Eu sou o homem mais qualificado para ser um líder nessa igreja. Aqueles homens não, eles são pescadores, são galileus, mal sabem ler e escrever. Eu não. Eu falo grego, latim, hebraico. Cresci aos pés do maior rabino de Jerusalém, Gamaliel. Eu sou o homem ideal para pastorear essa igreja. Eu tenho pedigree. E o que acontece? Em Atos capítulo 9, quando Paulo vai a Jerusalém se apresentar, os apóstolos fecham a porta da igreja na cara dele. Aqui não, Paulo. Você era um perseguidor do caminho, Paulo. Atos capítulo 9 vai nos dizer que eles tiveram medo de Paulo e não aceitaram Paulo na igreja, fecharam a porta da igreja na cara de Paulo. E posteriormente Barnabé vai acolhê-lo e ele apresenta aos discípulos. Então eles começam a receber o apóstolo Paulo, mas como diz, com 2 pés atrás, não é? E Atos capítulo 9, versículo 26, veja comigo. Atos 9, 26 diz: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Veja agora o versículo 28. Estava com eles, entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus. E disputava com os gregos, talvez esteja helenistas aí na sua versão, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram a Tarso. O
que isso quer dizer? Paulo foi para Jerusalém depois dos 3 anos, você está entendendo? Amém? Quantos estão comigo? Vocês estão dormindo? Não. Depois dos 3 anos de intensivo com o Senhor Jesus, Paulo sobe para Jerusalém. Não é recebido pelos apóstolos. Barnabé o acolhe, o inclui no meio dos apóstolos e ele passa a pregar o evangelho. E a passagem que nós acabamos de ler vai nos informar que ele prega com afinco a palavra de Deus e discute com os gregos ou com os helenistas, e eles procuraram matá-lo. Os gregos procuraram matar o apóstolo Paulo. E o versículo seguinte, o versículo 30, vai nos informar que, quando a igreja teve conhecimento disso, pegaram Paulo e mandaram Paulo embora. Paulo, você não pode ficar aqui. Paulo, você está sendo um problema na nossa igreja, Paulo. Você está causando confusão aqui na igreja, Paulo. Calma. Você já quer vir de quinta marcha, diminui um pouco, Paulo. E Paulo não foi embora, não. Levaram Paulo a reboque. Levaram Paulo para onde? Veja lá, versículo 30. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso. De onde Paulo é? Paulo nasceu onde? É Saulo de? Ele nasceu em Tarso. Sabe o que Deus está dizendo para Paulo? Paulo, volta para casa. Paulo, desacelera. Paulo, eu te mandei. Paulo, eu preciso que você tenha mais experiência. Volta para os começos, para as coisas simples. E muitos estudiosos vão concordar aqui, lendo a cronologia, que Paulo passa mais 10 anos no anonimato, em Tarso. Porque Gálatas 1 e 2 vai nos dizer que desde que ele converteu-se até a sua segunda vinda em Jerusalém, são 14 anos. Provavelmente os 3 na Arábia e mais 10 e meio aqui em Tarso. Paulo ficou 10 anos longe dos holofotes, longe de Jerusalém. Para alguém que queria liderar, para alguém que estava com tanta expectativa, para alguém que tinha tanta formação, Deus diz: Paulo, volta para casa que eu ainda tenho coisas para acertar com você, até que a sua luz vai brilhar. E o mais interessante é o versículo seguinte. Diz Atos 9:31, que depois que Paulo foi embora, a igreja passou a ter paz e crescer. Quer coisa pior? O pastor vai embora da igreja, começa a crescer a igreja e ter paz? Foi assim com Paulo. Passaram-se esses 10 anos, e Atos capítulo 11 vai nos informar que irrompeu um grande avivamento em Antioquia da Síria. E Barnabé, aquele companheiro inicial de Paulo, lembrou-se dele e foi buscá-lo em Tarso. E então eles pregaram por 1 ano em Antioquia. E ali os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. Quando começamos a ser chamados de cristãos? Em Antioquia da Síria, com Paulo e Barnabé. Ou melhor, Barnabé e Paulo. Mas Paulo precisou aguardar o seu tempo de experiência para viver os propósitos que o Senhor tinha para ele. E Atos capítulo 13 vai nos dizer que os apóstolos estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a obra. E aí ele se tornou o maior pregador, se tornou o maior plantador de igrejas, se tornou um dos maiores apóstolos, um dos maiores escritores da Bíblia. Mas perceba que há a necessidade de um tempo de experiência até que você viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida. E eu não sei em que estágio você está, o que você almeja ser, o que você almeja alcançar. Mas comece obedecendo. E não só obedeça, viva o processo. Viva as experiências que o Senhor tem para você, até que você alcance esse dia perfeito. E talvez esse processo esteja sendo doloroso e você pensa em tudo.
eu estou sendo infiel, é o diabo, fizeram macumba para mim. Talvez não, querido. Talvez seja Deus lhe forjando. E talvez você esteja, como diz o Senhor, recalcitrando contra os aguilhões. Sabe o que é um aguilhão? É um instrumento usado para amansar o boi feroz. Pontudo. E Deus diz: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Não resista. Seja amansado pelo domador de touro feroz. Seja moldado, lapidado pelo Senhor, até a chegada desse dia perfeito. Mesmo em meio a situações difíceis. Esses dias lá em Belém, antes de vir para cá, eu estava dirigindo. O papai até estava lá em Belém, eu liguei para ele na hora que aconteceu. E um taxista me bateu, em frente ao shopping, na Padre Eutíquio. E aí bateu, arrebentou a traseira do carro, para-choque todo. E aí desce aquela coisa, né? E negocia, conversa, transtorno, né? Perda de tempo, dinheiro e tudo. E aí vai para consertar o carro. Foi, ficou na oficina. E eu lembro muito bem que eu fui buscar o carro numa quarta-feira. Ficou quase uma semana lá. Uns 4 dias, mais ou menos. Eu fui buscar o carro numa quarta-feira, depois que ele ficou esse tempo na oficina. Eu peguei o carro na quarta-feira, saí da oficina e fui para a igreja, fui para a CCB. O tempo em que eu saí da oficina, estava subindo no estacionamento da CCB, me bateram de novo. Me bateram de novo. Na chuva, eu estava indo dar aula para vocês, seminário, pessoal do presencial e do EAD. E eu tinha que chegar porque já estava próximo do horário. E aí, chuva, o menino gritando, chorando, e aquela situação. Aí eu disse para a senhora: vá com Deus, senhora, vá em paz. Vá, não, tá. Seu carro não machucou? Machucou só o meu? Não tem problema, pode ir. E aí, vai com o carro. Passaram-se poucos dias, eu indo para uma sessão de fotos de formatura, e aí com um fotógrafo no carro, com equipamento caro, tudo que você imaginar. E aí o carro ferve no meio da rodovia dos Trabalhadores, em frente a outro shopping, e para o carro no meio do nada, perto de uma ponte. Parou a primeira vez, depois parou a segunda, com o equipamento deles e tudo ali, pelo amor de Deus. E aí queimou tudo que vocês imaginam, queima bobina, queima motor de arranque, queima isso, queima aquele prejuízo. E aí liga para o mecânico: não posso, chama o guincho, aí pega o guincho, leva para a oficina, e aí resolve, passam-se poucos dias, e aí outro problema, e aí, meu Senhor amado, o que é que está acontecendo? E aí, nesse mesmo dia que o carro foi guinchado, eu fui dar aula de violão de noite, já triste, e aí o cachorro do menino me mordeu. Foi. Eu falei: não, isso não é de Deus, não. E eu estava orando se era para eu vir para Parauapebas. Tudo dando errado em Belém. Deus estava dizendo assim: não dá para te ficar aqui mais. Vai embora. Eu estou afunilando aqui para você entender que é para ir embora. E eu me lembro que... Você está rindo porque não é com você, né? Brincadeira. E eu me lembro que foi nesse período que eu estava concluindo a faculdade, e eu sempre pensava: poxa, no momento em que eu apresentar o meu anel de formatura para a igreja, eu vou ficar muito feliz, porque vai ser o final de um ciclo, eu acho que é importante para o meu ministério. No dia que eu apresentei o meu anel, o pastor Edmilson, foi o dia que eu fui despedido de Belém. O dia que eu apresentei o anel para a igreja, está aqui. Delano vai embora. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Sabe o que isso nos diz? Que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, passo a passo, de glória em glória, até se tornar dia perfeito. Eu não sabia que eu estaria pregando aqui para você hoje, mas num processo que começou lá atrás, de obediência em obediência, de experiência em experiência,
o Senhor me levou até aqui. A minha vida me trouxe até aqui, até o dia de hoje, e te trouxe até aqui também, e vai te levar para lugares mais altos ainda. Mas hoje é dia de obedecer, e hoje é dia de renovar a sua paciência na experiência do Senhor. Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. A palavra do Senhor foi compartilhada, e onde a palavra de Deus é compartilhada, eu já disse isso, as nossas vidas são transformadas. Não é a palavra de um homem, do Delano ou do pastor Gork, da pastora Keila ou de qualquer um, mas a palavra do Senhor. Ela tem poder de mudar as nossas vidas. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor hoje e alinhar aquilo que precisa ser alinhado. E eu quero, junto com você, pedir ao Senhor que Ele venha tocar nos nossos corações e aquilo que precisa ser ajustado, seja ajustado hoje. Não perca tempo, para que você viva amanhã o que o Senhor tem, uma nova etapa na sua vida. Eu quero me direcionar em primeiro lugar a você que ouviu essa palavra, que ouviu essa mensagem e entendeu que para viver esse novo tempo, essa nova etapa que o Senhor tem na sua vida, talvez seja necessário obedecer algo que você ainda não tem obedecido. Talvez haja um Ló no seu caminho. Talvez haja um Ló na sua traseira ou na sua dianteira. Hoje é noite de você tirar do seu caminho e obedecer integralmente ao Senhor, para que Ele brilhe e abra uma nova porta na sua vida. Não sinta-se constrangido. Essa palavra, como diz um pastor que há na nossa igreja, pastor Neto, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Essa palavra começa para mim. Se há para você algo que precisa ser ajustado e você quer obedecer integralmente ao Senhor, saia do seu lugar, venha aqui e juntos, como igreja, nós vamos orar e Deus vai mudar a sua vida. Se Deus falou com você, se há algo que precisa ser ajustado, fique à vontade, querido. Vem aqui e nós vamos orar. Em segundo lugar, eu quero me direcionar a você, meu irmão, que ouviu essa mensagem, ouviu a voz do Senhor. E talvez você esteja até obedecendo. Você está andando fielmente com o Senhor, mas está sendo difícil, está sendo dolorosa a caminhada. A experiência está te maltratando e você já se sente sem forças. Querido, o Senhor renova a força ao fraco, Ele dá ânimo ao desanimado. Se você é essa pessoa que está vivendo esse momento de dificuldade e quer ter as suas forças renovadas no Senhor, saia também do seu lugar. Por que sair do meu lugar? Como um passo de fé, como uma materialização daquilo que você está mudando na sua vida hoje. E nós vamos orar. Se você quer fazer isso, saia do seu lugar e vamos juntos aqui orar ao Senhor. E Ele vai renovar as nossas vidas. Você que ficou no seu lugar, você pode orar também aí no seu lugar e pelas pessoas que estão aqui. E Deus também está te abençoando, meu irmão. Pai, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela Tua palavra que foi compartilhada a nós hoje. Nós ouvimos a voz do bom pastor. Nós não ouvimos a voz de homens. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e ninguém as arrebatará da minha mão. Hoje, nós queremos alinhar a nossa vida contigo. Nós queremos obedecer, Pai.
Nós queremos obedecer naquilo que precisamos obedecer. Talvez haja algum ló nas nossas vidas. Talvez haja algum pecado que precisa ser confessado hoje. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe, o meu irmão sabe. Talvez seja aquele relacionamento errado que você sabe que não agrada ao Senhor. Hoje é dia de você obedecer ao Senhor. Talvez seja aquele comportamento egoísta que você tem tido. Hoje é dia de obedecer ao Senhor. Talvez seja o seu temperamento de ira. Hoje é dia de colocar diante do Senhor. Talvez seja a mentira que está nos seus lábios. Hoje é dia de colocar diante do Senhor. Talvez seja a bebedeira, talvez seja um vício, eu não sei. Estamos todos aqui no mesmo barco para consertar as nossas vidas diante do Senhor. Senhor, nós pedimos perdão por aquilo que tem te desagradado e que tem impedido que nós avancemos rumo ao propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos lava com teu sangue. A palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. E que o sangue de Jesus é poderoso e fiel para perdoar todo o pecado e iniquidade. Então, hoje nós deixamos no altar as nossas transgressões, deixamos esse ló no altar e deixamos tudo aquilo que tem nos embaraçado e fazemos uma aliança contigo de fidelidade, de que a partir de hoje a nossa vida será diferente e por causa disso o Senhor vai abrir uma nova porta diante de nós no tempo certo, assim como fez com Abraão, será conosco também, em nome de Jesus. E nós oramos também por aqueles que estão, Senhor, abatidos, cansados, esgotados emocionalmente, espiritualmente. Nós pedimos em nome de Jesus que sejam renovadas as forças, fortalecidos os pés, sejam fortalecidos os braços para continuar a obra que o Senhor tem começado. Aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para completar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga ao fraco, sou forte. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Senhor te ama, Ele tem visto a sua dificuldade, Ele tem visto a sua dor, as suas lágrimas e as suas orações. E ainda que um pai e uma mãe se esqueça dos seus filhos, eu não me esqueceria de ti. É o que diz a palavra do Senhor. Creia que o Senhor está te renovando as forças hoje. Creia que o Senhor está contigo em toda e qualquer situação e que isso que você está passando em fidelidade ao Senhor não é para te derrotar, mas é para te fortalecer, é para te forjar e te tornar mais parecido com o Senhor. Mas tenha paciência. Esperei pacientemente pelo Senhor e Ele se inclinou a mim. Que seja assim hoje com toda a sua igreja nesse lugar. Nós te agradecemos pelo que o Senhor fez nas nossas vidas hoje. Nós somos fortalecidos no Senhor e saímos daqui alimentados para andar a próxima jornada e missão que o Senhor tem para nós. Se você crê nisso, com fé, levante as suas mãos e dê o seu melhor aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Você pode voltar para o seu lugar, querido.